Jeremias, capítulo de número 18. Nós vamos agora para uma breve palavra ao seu coração. Ouça-me com atenção, por gentileza, que diz assim a palavra. O tema é o vaso do oleiro. Olha só. Aí a partir do versículo 1 diz assim, ó. Palavra do Senhor é que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. De glória a Deus. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jeremias. Quem era Jeremias? Profeta de Deus. Quem era Jeremias? Homem de Deus, profeta de Israel. E Deus disse: Jeremias, desce à casa do oleiro. Quem é o oleiro? O oleiro é aquele homem que trabalha com barro, modando barro, fazendo panelas, fazendo, que mais? É talha ou é botija? Ou é uma talha? O talha é aquele pote grande, não é isso, igreja? É isso, a talha? Rapaz, eu vou falar para vocês. Talha, moringa. Rapaz, eu lembro para você, olha, eu já morei no interior da Bahia, e eu lembro que a minha avó tinha umas talhas daquela, bem no cantinho assim, e ali ela colocava um pano de prato em cima, e ali colocava a tampa por cima depois, e a água ficava fria, né, assim? Era, e ali a gente tomava aquela água, água abençoada, a gente ia, meu avô ia para a roça, e eu ia também com ele, e além de levar a moringa, né assim? A moringa, e ali aquela moringa, para quem não sabe, quem sabe o que é moringa, levante a mão. Aí a mão, aí pouquinho a pessoa levantou a mão, aí, meu pai, bispo, não sei que é moringa. Rapaz, é coisa antiga, irmão. Moringa é como se fosse hoje aquela garrafa de água que você leva para academia. Não tem essa, né? Hoje que é mais moderna, né? Assim? Para academia. Então é a moringa daquela época, entendeu? Ou seja, naquela época a moringa é um negócio de barro assim, e tem um bico para cima, e tem uma boquinha, e você coloca uma tampa, um saca-rolho em cima. Naquela época a tampa que a gente colocava era uma tampa de sapuco de milho, não é assim? Quem lembra disso aí, igreja? É sapuco de milho, é papuco, sapuco, é sapuco? Sapuco de milho, e ali colocava na boca da moringa, e colocava na mochila, como é aqui no Maranhão, na boroca, e ali botava na bolsa e levava para a roça, e ali colocava debaixo de um pé de manga, botava dentro das folhas, que é para não pegar o sol, e na hora de meio-dia, ia almoçar, tomava aquela água geladinha na moringa, entendeu? E quem é que faz a moringa? Quem faz a moringa é o oleiro, que mexe com barro. Panela de barro também, eu já almocei, jantei diversas vezes lá na Bahia. Minha avó fazia aquelas comidas em panela de barro, não é assim? Olha, eu nunca comi uma comida tão boa, tão abençoada como comida na panela de barro. Quem aqui já fez comida em panela de barro? Levante a mão. É uma bênção, é ou não é? Chama que eu vou lá comer uma feijoada na panela de barro. E eu lembro que a minha avó fazia na panela de barro e batia o feijão com lico. Eu não sei se aqui chama lico. Quem conhece o lico aqui? O lico, a vovó ali que conhece o lico. O lico era um pedaço de cabo de madeira, um pedaço de cabo de vassoura, e na ponta dele tinha duas lâminas de lata de óleo. E ali pegava assim e fazia isso no feijão assim, ó. E ali esmagava o feijão, ficava aquele feijão grosso com caldo. Quem já viu isso aí, levante a mão. Talvez aqui se dê outro nome, não sei. Mas, como é o nome aqui? Lá era, chamava lico o nome disso aí. Ou seja, e ali era uma comida abençoada. Então, Deus disse para Jeremias: desce à casa do oleiro, e lá eu vou fazer você ouvir a minha voz. Você vai ver o que eu vou fazer
através da vida do povo de Israel, mas vou dar o exemplo em outras palavras, através do oleiro. E a Bíblia diz que quando Jeremias desceu à casa do oleiro, ele viu o oleiro fazendo a sua obra sobre roda. A casa do oleiro hoje é a igreja, é a casa do Senhor, é a presença do Senhor que nós descemos em oração, em clamor, em jejum, é a casa do Pai. Desce a casa do oleiro. Ele disse: Jeremias, dispõe-te, tenha disposição e desce a casa do oleiro. Tem pessoa que quer ter vida transformada, quer ter vida abençoada, mas não tem disposição de vir à igreja, né? Você tem que vir à igreja, irmão. Você tem que vir à casa do Pai. Tem tempo para ir para tudo que é lugar, mas só não tem tempo para vir à casa do oleiro. Diga para quem está do teu lado: você tem que arrumar tempo e vir para a casa do oleiro. Diga para quem está do teu lado aí: é ou não é? Tem tempo disso, tempo daquilo, mas não tem tempo de vir à igreja. Está errado isso aí. Você tem que vir. Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Quem hoje veio para a casa do oleiro, diga: eu, bispo. Você veio e o oleiro vai te honrar, vai te abençoar. Diga glória a Deus. E quando Jeremias desceu à casa do oleiro, o Jeremias que é eu e você, a casa do oleiro é a igreja. O oleiro é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que ele viu o oleiro fazendo as suas obras sobre a roda, ali com barro, trabalhando nas rodas. O barro são as áreas das nossas vidas: área espiritual, conjugal, financeiro, profissional, sentimental. Ele viu o oleiro trabalhando ali na roda, o barro, o material, aquela massa-prima, ali, aquele material abençoado que estava sendo preparado para uma grande obra depois. Qual era a grande obra depois? Vaso, panela, que mais? Jarro, que mais? Moringa, talha, vasos pequenos. Mas primeiro passou pela roda. Diga comigo: primeiro. Está fraco, diga: primeiro teve que passar pela roda. Amém, igreja? Amado, para fazer um vaso, não é só pegar o barro ali e bater, não, amado. Para fazer um vaso existe uma preparação. Diga: para fazer um vaso, uma panela, uma moringa, uma talha, diga, exige um tempo de preparação. Primeiro o oleiro vai lá e pega o barro. Depois que ele pega o barro e pila no pilão, ou no pé. Diga glória a Deus. Ou se não, no pilão. Pá, pá, pá. Quem já usou o pilão aqui? Levanta a mão. Eu já, rapaz, no interior a gente usa cada coisa, hein? Eu já usei o pilão também, igreja. Um no lado e um no outro, não é assim, seu Galdino? Para bater o milho. E aí coloca o milho, aí com aquelas mãos de pilão, que é a mão de pau. Aí um levanta e o outro bate, soca. Aí é sincronizado, entendeu? Quando um bate, outro tira. Aí pá, pá, não é assim? É. Então o barro vai sendo socado, pisado no pilão, ou se não, no pé. Aí depois pega o barro e coloca para curtir. Depois o oleiro vai lá e vê que já pegou liga, está curtido. Aí ele vai lá, pega aquele barro e faz o vaso. Não, ele faz o quê? Vai para a roda, vai para a prensa. Diga: primeiro vai para o pilão, segundo vai para a prensa. E esse barro é as nossas vidas, tá? Vai vendo aí, vai para a prensa. Depois que ele imprensa todo aquele barro, aí ele vai e coloca na roda, que é para dar forma. Depois que ele pega e coloca na roda para dar forma, aí ele pega depois e leva para o fogo. Diga glória a Deus. E aí vai vendo a obra-prima que ele construiu. Às vezes nós queremos ser abençoados, queremos ter vida transformada de uma hora para outra, não é assim não, igreja. Diga para quem está no teu lado aí, ó. Diga para quem está do teu lado assim, ó. Diga assim para ele assim, ó.
Deixa o oleiro trabalhar na sua vida. Diga para ele aí. Diga para trás, diga para frente. Diga assim para ela: deixa o oleiro trabalhar na sua vida. Em nome de quem? Diga glória a Deus. É o oleiro que trabalha no barro, ou é o barro que trabalha na vida do oleiro? É o oleiro que trabalha no barro, ou é o barro que trabalha no oleiro? Quem aqui na história, quem é o barro aqui? Todas as áreas da nossa vida. Quem é o oleiro? O Senhor Jesus. E as rodas? É o Espírito Santo nos mudando, nos transformando, forjando nosso caráter e transformando a nossa vida. Diga amém, Jesus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Diga amém, Jesus. E Jeremias desceu e viu tudo isso. Versículo número 4, né? Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, olha só, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe, o que, igreja? Apareceu. O vaso que o oleiro estava fazendo trincou, rachou. E aí? Agora falando para você aqui, o oleiro, quando o vaso rachou, o oleiro poderia pegar aquele vaso e passava uma cola. Não podia passar uma cola? Não era melhor? Passa uma cola, dá um jeitinho. Não podia? Sim ou não? Sim ou não? Ia vazar? Mesmo se passasse uma colinha, ia vazar? Porque dependendo do que botasse dentro, ele não ia vazar. Ou talvez se não vazasse, não ia aguentar a pressão do produto que colocasse dentro. Aí o que o oleiro fez? Quebrou o vaso e fez outro vaso, como ele bem quis o que fizesse. Ou seja, amado, Deus é assim. Deus pega a nossa vida e quebra para um lado, quebra para o outro, quebra para o lado, joga para lá, joga para cá, e vai pisando, e vai amassando, e vai para o pilão. E às vezes você diz: meu Deus, eu não estou entendendo nada. Meu pai, e não sei o que. Você é vaso, você é barro. Olha para quem está no teu lado aí, diga assim: você é barro. Olha para trás, para frente, diga isso para ele. Quem quer ser abençoado, diga eu. Então Deus vai trabalhar na sua vida. Quem quer que Deus trabalhe na sua vida, diga eu. Ontem o apóstolo pregou essa mensagem e ele disse: esse ano ainda, ou novembro e dezembro, serão os 2 meses que o povo desse ministério vão ter uma vida quebrada e reconstruída em todas as áreas pelo Deus Todo-Poderoso. Diga amém, Jesus. Deus vai quebrar e vai fazer vida nova. Quem toma posse, diga eu recebo em nome de Jesus. Diga amém. Mas você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida, irmão. Diga para quem está ao lado: deixa Deus trabalhar na sua vida. Não, bispo, comigo é assim, eu sei o que eu faço. Não, bispo, sabe, tem coisa de quebrar não, porque eu sou grandinho, eu sou grandinha, eu sou inteligente, eu já sei como é que funciona, eu já sei de todas as coisas, eu já tenho o meu jeito. Comigo não vem não, porque eu faço assim. Por isso que você está todo arrebentado aí. Já percebeu? Por isso que você está toda arrebentada, está cheia de trinca, e Deus não vai colocar cola não. O que é que o oleiro fez? Pegou o vaso e fez o quê? Fez o quê, igreja? Fez o quê, igreja? Diga: quebrou. Quer vida nova? Quer vida abençoada? Quer vida transformada? Ainda esse ano, não aceita virar o ano com a vida do jeito que está levando? Então pede para Deus hoje, diga: Senhor Jesus, quebra a minha vida todinha, quebra, deixa só o pó, só o farelo, diga glória a Deus,
e depois vem me reconstruindo um vaso de honra, de boniteza, de vitória. Sabe por quê? Porque coisas grandes Deus tem aí para você em nome de Jesus Cristo. Tem coisas grandes chegando, igreja. Recebe em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Mas às vezes Deus quer trabalhar nas nossas vidas e às vezes não queremos deixar. Às vezes com o nosso orgulho, com a nossa prepotência, com a nossa sabedoria terrena, com a nossa idade, às vezes impedimos até o trabalhar de Deus. Não é assim. O vaso trincou. Quando trincou, o que aconteceu? Diz a Bíblia que o oleiro quebrou o vaso e fez ele outro. Veja lá para a gente ir finalizando 5. Então veio a palavra do Senhor, olha só: não poderei eu fazer de vós como fizeste o oleiro, ó casa de Israel? O Senhor, eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olha só, no momento em que eu falar, atenção, acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir. Versículo 8: se a tal nação se não converter da maldade contra a qual eu falei, também eu o que, igreja? Me arrependerei do mal que, o que? Que pensava a fazer. E diga glória a Deus. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, assim como o vaso quebrou e o oleiro desmanchou e fez outro, assim também são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Assim como fez o oleiro, eu faço com vocês, eu faço com a nação. E quando eu falar com a nação, um povo, e um povo se arrepender dos seus maus caminhos, eu também me arrependerei do mal que eu ia enviar contra esse povo. Ô bispo, Deus se arrepende? Não é que Deus se arrepende, Deus deixou o bem e o mal. Se você partir para o lado do bem, o bem vai te alcançar. Mas se você partir para o lado do mal, infelizmente o mal vai te alcançar. Então Deus vai permitir. Então a pessoa às vezes está no lado do mal, então ela vai colher o mal. Mas quando ela se arrepende, Deus não permite que aquele mal chegue e chegue a bênção. Quem está entendendo, de glória a Deus. Por isso que ele está dizendo: eu me arrependerei. Quando eu falar com uma nação para derribar, para destruir, para levantar, para capacitar, independente da forma que eu falar com aquela nação, a nação tem que se arrepender. Querido, nós vamos descer agora na casa do oleiro na hora da oração. Nós vamos descer e vamos pedir para Deus perdão nossas falhas, nossos pecados, nossos erros. Nós vamos descer agora e vamos falar: meu Deus, perdoa nossas falhas, nossos pecados, nossos erros, e me quebra de novo, meu Pai. E eu quero ser um vaso novo. Eu estou dando ouvido à tua palavra. Senhor, eu estou trincado, estou trincada, estou rachado, estou rachada. Por isso que coisas grandes não estão vindo na minha vida, me quebra e me faz de novo. Diga glória a Deus. Quem quer tomar posse das coisas grandes que Deus tem para você, diga: eu, bispo. Então fica de pé em nome do Senhor Jesus.